Tem lembranças que são como um caco de vidro que a gente pisa descalço. O corte cicatriza, a pele se fecha, mas fica ali um ponto sensível para o resto da vida. Você pode passar décadas sem nem pensar no assunto, mas basta uma topada no lugar errado para a dor voltar inteira, como se tivesse acontecido ontem. A história que vou contar aconteceu em 1962. O sol daquele ano parecia ter algum tipo de raiva da nossa gente. Foram meses de uma estiagem comprida, que abria fendas na terra e deixava o pouco de lavoura que ainda restava com uma cor amarelada de coisa doente. Em casa, o prato do almoço estava cada vez mais raso, e eu via a preocupação no rosto do meu pai todo fim de tarde, quando ele chegava do campo com o ombro caído. Naquela época eu tinha 2 amigos que eram como irmãos para mim, Natanael e Laerte. Nossa amizade não era feita só de conversa e brincadeira, foi feita no trabalho, na ajuda mútua para que o dia terminasse um pouco menos duro que o anterior. E foi do Natanael, que sempre foi o mais velho e o mais afoito dos 3, que veio a ideia. Ele chegou falando que lá no Grotão do Sumidouro, um lugar que os mais velhos viviam nos dizendo para evitar, as rolinhas e os juritis se aninhavam aos montes. O motivo era simples. Quase ninguém tinha coragem de ir até lá para espantar a bicharada. A gente conhecia bem a fama daquele buraco. Diziam que era uma falha na terra onde o vento se perdia e as coisas teimavam em desaparecer. Mas a fome tem uma coragem que o bom senso não alcança. Marcamos de ir no finalzinho da tarde, a hora em que os passarinhos sossegam. Cada um de nós levou uma atiradeira, um punhado de pedras lisas e uma esperança magra de voltar com a janta garantida. A entrada do grotão era como uma boca escura entre 2 pedras gigantescas, manchadas de limo. No instante em que passamos por elas, o mormaço do dia ficou para trás. O ar ali dentro era mais frio, imóvel, e o barulho das cigarras que tinha nos acompanhado a tarde toda foi cortado de uma vez, como se alguém tivesse fechado uma porta. Avançamos em silêncio um atrás do outro com as atiradeiras em punho. Natanael ia na frente com o peito estufado, tentando bancar o valente que conhecia o terreno. Eu e Laerte vínhamos logo atrás com os olhos atentos aos galhos mais altos, procurando qualquer sinal de movimento, mas não havia nada. O silêncio era pesado, chegava a incomodar. Não se ouvia um único pio, o zumbido de um besouro, nem o farfalhar do vento nas folhas. Era um vazio que incomodava, que fazia a gente engolir em seco a todo momento. O céu, visto por uma fresta no alto da vegetação, foi mudando de cor, passando de um laranja forte para um roxo escuro. A noite estava chegando rápido. Foi Laerte quem quebrou o silêncio com a voz baixa. Melhor a gente ir embora, não tem nada aqui. Ninguém discutiu. A essa altura, a ideia de voltar para casa, mesmo de mãos vazias, parecia a melhor do mundo. Demos meia volta, prontos para pegar a trilha que tínhamos seguido para entrar. Só que ela não estava mais lá. O lugar onde deveria haver um caminho claro, de terra vermelha e batida, agora era só uma parede de capim-navalha e moitas de espinhos. Olhamos em volta confusos. A paisagem não fazia sentido. Era como se a mata, num piscar de olhos, tivesse cicatrizado o corte que a gente tinha feito nela. Natanael tentou rir, mas o som saiu fraco, sem convicção. Calma aí, a gente só pegou uma curva errada, é só voltar um pouco, mas não tinha para onde voltar. Tudo era igual, um labirinto de árvores retorcidas e sombras que pareciam se esticar na nossa direção. Aquele nervosismo que começa na boca do estômago começou a subir. Não era mais o medo de levar uma bronca por chegar tarde em casa. Era uma sensação diferente, mais funda. A de que não estávamos só perdidos. Estávamos presos. A gente se embrenhou na mata fechada. Senti um medo gelado subindo pela nuca. Cada galho que estalava soava como um passo de alguém nos seguindo. O Natanael, que antes andava de peito estufado, agora estava encolhido, abrindo caminho com o braço na frente do rosto sem dizer uma palavra. A noite tinha caído por completo, e a escuridão ali dentro era quase total. Parecia uma parede na nossa frente. A gente só conseguia se enxergar como vultos tropeçando em raízes e se arranhando nos espinhos. Eu já estava no meu limite.
O choro de Laerte era baixo, contido, mas eu ouvia. Acho que todos nós estávamos a ponto de simplesmente sentar no chão e desistir. Foi quando uma luz fraca começou a aparecer um pouco mais à frente. Não era a luz da lua, era diferente. Uma claridade pálida que parecia vir do próprio chão. A gente parou, os três. A respiração suspensa. A luz foi ganhando força, desenhando uma linha sinuosa por entre as árvores. Era uma trilha que, eu podia jurar por tudo que é mais sagrado, não estava ali um segundo antes. Ela se formou na nossa frente, amassando o capim, ajeitando a terra, como se uma mão invisível estivesse abrindo um caminho só para nós. Hesitamos por um instante. Aquilo era impossível, não era natural. Mas a alternativa era ficar ali, no breu, esperando sabe-se lá o quê. A trilha era uma promessa de saída, um milagre. Natanael foi o primeiro a se mexer. É a nossa única chance. Vamos. A voz dele era um fio, mas tinha um pingo de esperança. Seguimos ele. O chão do novo caminho era coberto por um pó branco, fino como farinha de trigo, e brilhava com essa luz própria, leitosa. Era macio de pisar, e o brilho que emitia era o bastante para iluminar uns 2 metros à nossa frente, nos guiando pela escuridão. Nos primeiros 50 passos, um alívio imenso tomou conta de mim. Estávamos salvos. Alguém ou alguma coisa tinha ouvido nosso desespero. Mas a sensação boa não durou. Aos poucos a trilha começou a mudar. O pó branco foi ficando mais ralo, revelando o que havia por baixo. Uma terra preta, úmida e oleosa, que grudava na sola da nossa botina. O brilho suave foi diminuindo, nos forçando a andar mais devagar, com mais cuidado. Comecei a sentir umas coisas duras sob os pés, que estalavam a cada passo. Me abaixei mesmo com uma parte de mim dizendo para não fazer isso. Usei os dedos para afastar a terra escura. E o que eu vi fez meu estômago revirar. Eram ossos. Pedacinhos de ossos de bicho pequeno, talvez de passarinho, talvez de rato, todos quebrados, misturados àquela lama nojenta. Levantei num pulo, a boca seca. Olhei para Natanael e Laerte. A cara deles, na penumbra, era de puro pavor. Mas era tarde demais para voltar. O caminho atrás de nós parecia ter se apagado, engolido pela noite. A única opção era seguir em frente naquele caminho nojento. E ficou pior. Mais adiante, a terra não tinha só ossos. Começamos a ver outra coisa misturada ali. Tufos escuros, fibrosos. De início, pensei que fosse algum tipo de raiz, de planta. Mas então, a luz fraca da lua que entrava por uma clareira bateu em um desses emaranhados de um jeito que não deixou dúvida. Era cabelo. Cabelo comprido, preto, humano. Grudado na terra preta e nos cacos de osso. A trilha inteira era feita daquilo. De uma mistura nojenta de terra, restos de animais e cabelo de gente. Um cheiro subiu do chão. Um odor de coisa guardada, de umidade e de algo mais, algo que meu cérebro se recusava a identificar. Estávamos andando sobre um tapete de podridão. Ninguém se mexia, ninguém conseguia. Era como se os nossos pés tivessem criado raiz naquele chão imundo. A única coisa que se movia eram os meus olhos, indo do rosto apavorado de Natanael para o de Laerte, que chorava sem fazer barulho. O ar denso e com aquele cheiro podre parecia ter parado de entrar nos meus pulmões. Foi nesse silêncio absoluto que ouvimos. A voz não veio da frente nem das árvores ao lado. Ela simplesmente brotou dentro da nossa cabeça, um sussurro que parecia um pensamento que não era nosso, e deixou um gosto de podridão na boca. Era uma voz rouca, arrastada como a de quem não a usa há muito tempo. E nela havia uma calma terrível, quase um tom de diversão. Ela disse bem devagar: "É para quem tem fome, para quem merece mais." Aquele som foi o que quebrou a gente. Foi a coisa mais errada, mais antinatural que eu já senti em toda a minha vida. Foi pior que a trilha que sumiu, pior que o caminho de ossos e cabelo. Foi a confirmação de que aquilo tudo não era um acaso. Era uma armadilha. Laerte soltou um gemido abafado, um som de puro pavor. E naquele exato instante, sem precisar de palavra, sem nenhum olhar de combinação, nós três soubemos a única coisa que restava a fazer. A gente correu. Não foi uma corrida de quem sabe para onde vai.
Foi a fuga de bicho acuado, em puro instinto. Disparamos para dentro da mata na direção oposta àquela trilha maldita, sem nos importarmos com os galhos que rasgavam nossa pele e nossas roupas. O único pensamento era colocar a maior distância possível entre nós e aquela voz. O som dos nossos próprios pés esmagando folhas secas e o barulho da nossa respiração ofegante eram as únicas coisas no mundo. Corremos até o ar queimar os pulmões, até as pernas virarem borracha e o corpo simplesmente não obedecer mais. Caímos os três juntos, já fora do grotão, perto de uma cerca de arame farpado que a gente conhecia. Estávamos de volta ao mundo dos vivos. Ficamos ali, no chão, tremendo e tentando puxar o ar por não sei quanto tempo. Quando conseguimos ficar de pé, fomos nos arrastando para a minha casa, que era a mais próxima. Entramos pela porta da cozinha como três assombrações, sujos de terra, com as roupas em fiapos e o rosto e os braços arranhados sangrando. Minha mãe soltou um grito quando nos viu. Meu pai se levantou da mesa num pulo. Tentamos contar, mas as palavras não saíam em ordem. A gente gaguejava, apontava para a escuridão lá fora, falava em caminho, em voz, tudo ao mesmo tempo. Ninguém entendia nada. Minha mãe nos sentou em uns bancos, limpando nossos machucados com um pano úmido, enquanto meu pai tentava acalmar a gente, dizendo que tinha sido só um susto, que a gente tinha se perdido, e à noite pregou uma peça. Mal sabia ele, não deu nenhuma hora. Estávamos os três, cada um na casa de seus pais, que vieram nos buscar ardendo em febre. Uma quentura que vinha de dentro, que não passava com compressa de água fria nem com chá de folha de laranjeira. E junto com a febre vieram os tremores. Meu corpo inteiro batia sem parar. Um calafrio violento que fazia meus dentes trincarem um no outro com força. O pior veio em seguida. Comecei a sentir minha língua estranha dentro da boca. Grossa, pesada. Tentei chamar minha mãe, mas o que saiu foi um som abafado, gutural. O pânico me invadiu de novo. Forcei a boca para abrir na frente de um espelhinho que tinha na parede. Minha língua estava inchada, ocupando quase todo o espaço. E a cor não era mais vermelha. Estava escura, num tom de roxo quase preto, como carne estragada. Minha mãe trouxe a lamparina para perto e viu. O horror no rosto dela foi algo que nunca mais me esqueci. Logo soubemos que Natanael e Laerte estavam no mesmo estado. Presos em suas camas, queimando de febre, tremendo sem parar e sem conseguir dizer uma única palavra por causa daquela inchação medonha na boca. Não era uma doença comum. Meu pai, que era um homem cético para muitas coisas, olhou para mim e disse uma coisa que me deu mais medo que a própria febre. Isso não é coisa que médico resolva. Naquela noite ninguém dormiu. Nossos pais ficaram em vigília, revezando os panos molhados em nossas testas, impotentes. Eles entenderam que o que quer que a gente tivesse encontrado lá no sumidouro tinha vindo para casa com a gente e estava nos consumindo por dentro. Assim que o dia clareou, meu pai foi chamar os pais de Natanael e Laerte. Pouco tempo depois, os três foram buscar Dona Antônia, uma senhora já bem idosa, conhecida na região por ser uma benzedeira de mão cheia. Quando ela entrou no meu quarto e me viu, não fez cara de espanto. Foi uma expressão de reconhecimento. Uma tristeza severa no olhar. Ela olhou para a minha língua, fez o sinal da cruz 3 vezes no ar e falou com firmeza: "Isso é quebranto forte, coisa feita para pegar a alma." O tratamento começou ali mesmo. Ela mandou que juntassem nós 3 na sala da minha casa. Não podíamos nos separar por nada. Por 7 dias e 7 noites, Dona Antônia veio nos benzer. Usava um galho de arruda que ela molhava numa cuia com água benta e, enquanto nos aspergia, rezava umas rezas que ninguém entendia. Uma mistura de português antigo com umas palavras que soavam como latim. O cheiro da arruda e do incenso que ela queimava impregnou a casa inteira. Aos poucos a febre foi cedendo. A cada dia o inchaço na nossa boca diminuía um pouco e a cor escura ia clareando, voltando ao normal. No 7º dia, pela primeira vez, eu consegui engolir um pouco de caldo de feijão. Estávamos curados, pelo menos do corpo, mas a amizade, essa não teve cura. E depois daquele dia, um muro se ergueu entre nós. A gente até tentou, nos primeiros tempos, conversar sobre outras coisas, fingir que nada tinha acontecido, mas era impossível.
Bastava um de nós olhar para o outro para que a lembrança do grotão, da trilha e daquela voz voltasse com força total. O silêncio entre nós era mais pesado que qualquer palavra. E sem combinar, fomos nos afastando. Aquela nossa amizade de irmão tinha acabado para sempre. Laerte foi o primeiro a se afastar de vez. A família dele se mudou da região menos de 1 ano depois e nunca mais o vi. O tempo passou. Eu construí minha família, vi meus filhos crescerem e agora vejo meus netos. Mas a memória daquela noite nunca me abandonou de verdade. Ela ficou guardada, quieta, como a brasa que dorme debaixo da cinza. Encontrei Natanael de novo há uns 10 anos numa feira da cidade vizinha. Ele estava diferente. Um homem de ombros caídos com o rosto marcado por uma amargura que o tempo não conseguiu apagar. Ele me reconheceu na hora. "Rodrigo", ele disse com um meio sorriso que não chegou aos olhos. "Pensei que nunca mais ia ver essa sua cara." Conversamos um pouco, coisas sem importância, mas eu sentia que tinha muita coisa ali que nenhum dos dois falava. Então, ele olhou bem dentro dos meus olhos e a voz dele saiu baixa, cheia de um ressentimento antigo. "Você sabe o que eu vi naquela trilha, não sabe? O que eu realmente vi." Eu fiquei quieto. Não era pó branco, Rodrigo. Não era farinha, nem cal. Ele continuou se inclinando para mais perto. Era ouro. Ouro moído que brilhava no escuro. Tinha o bastante ali para tirar nossas famílias da miséria para o resto da vida. E você fez a gente correr. O seu medo nos custou tudo. Ele virou as costas e foi embora, se misturando no meio das pessoas, me deixando ali, parado no meio da feira, com o peso daquela revelação. Então era isso. O que para mim e Laerte era o diabo em forma de trilha, para o Natanael era uma chance de ouro. E até hoje, nas noites mais longas, eu me pergunto, e se ele estivesse certo? E se a gente tivesse ficado? Se a gente tivesse enchido os bolsos com aquilo? A febre e a doença teriam vindo do mesmo jeito. Disso eu não duvido. Mas e depois? Que tipo de homem eu teria me tornado? A verdade, a que me assusta de verdade, é que a voz não mentiu. Ela ofereceu aquilo para quem tinha fome. E a minha fome naquela noite era tão grande quanto a de Natanael. A única diferença é que o meu medo foi maior. É estranho como a gente guarda certas amizades numa caixinha mental, um lugar onde a pessoa continua sendo quem era, antes de tudo mudar. Eu faço isso com a Vitória. Tento lembrar dela como a conheci em 2016, não como ela terminou. Nós duas tínhamos vindo do interior para tentar a vida na capital e acabamos nos esbarrando no mesmo tipo de trabalho, eventos, sabe? Aquelas feiras de negócios, congressos, lançamentos de produtos. A gente ficava horas em pé com um sorriso treinado no rosto, distribuindo material e sendo simpática. Nos demos bem de cara. A gente dividia a mesma fome, a mesma vontade de sair daquele ciclo. Mas a Vitória, ela era diferente. Eu tinha ambição, ela tinha um plano. Ela não esperava as coisas acontecerem. Ela caçava as oportunidades. Tinha um jeito de olhar que parecia mapear as fraquezas da pessoa na hora e usava isso sem o menor pingo de culpa. Lembro de uma vez que uma outra moça que competia pela mesma vaga que a gente num trabalho mais fixo teve um problema de última hora. Um documento que sumiu da bolsa dela, bem na hora da entrevista final. A Vitória conseguiu a vaga. Anos depois, num momento de sinceridade regado a vinho barato no meu apartamento minúsculo, ela me contou que tinha pegado. Deu uma risada e disse: "Amiga, a vida é para quem é esperto, não para quem é bonzinho." Na época, eu confesso que admirei a coragem dela. Hoje, eu vejo que aquilo era só o começo da maldade que já morava dentro dela. Foi nesse circuito de eventos culturais onde o dinheiro e a arte andam de mãos dadas que ela o encontrou. Otávio era um músico que já tinha seu nome, um homem mais velho, elegante,
casado e que tinha um ar de intocável. Para mim, ele era paisagem. Para Vitória, ele era um alvo. E ela não descansou enquanto não virou tudo para ele. Em poucos meses, ela deixou de ser a moça do evento para se tornar o braço direito dele. Cuidava da agenda, dos contatos, das viagens. A desculpa do trabalho era perfeita. E por trás dela, ela construía o relacionamento que queria. Eu via de fora, meio impressionada, meio preocupada. Perguntei mais de uma vez se ela achava que ele largaria a esposa. Isso é o de menos. Ela me respondeu uma vez com um sorriso confiante, enquanto arrumava a gravata dele para uma apresentação. Homem assim não se prende com amor, se prende com necessidade. Eu só preciso me tornar necessária. E ela se tornou. Logo se mudou para um apartamento incrível num bairro nobre, um lugar que eu só entraria como visitante. Foi lá que as coisas começaram a ficar estranhas. Eram detalhes. Um dia, notei saquinhos de tecido preto bem pequenos amarrados com fita vermelha, escondidos nos cantos da sala. Em outra visita, a casa inteira tinha um cheiro forte, ácido, que grudava na garganta. Não era incenso, era outra coisa. Uma noite eu a ajudei a se arrumar para um jantar importante com ele. Ela estava nervosa, andando de um lado para o outro. Fui pegar um copo d'água na cozinha e quando voltei, ela estava parada em frente a um espelho de corpo inteiro, sussurrando coisas que eu não entendia, segurando uma pedra escura e lisa. Ela me viu pelo reflexo e parou na hora. Vitória, que cheiro é esse? E aqueles saquinhos? Você anda mexendo com alguma coisa? Perguntei, tentando não soar como se estivesse acusando. Ela se virou para mim e ela me olhou com um sorriso de quem estava me dando uma aula. É só para garantir que as energias certas fiquem. Todo mundo busca proteção, amiga. A diferença é que a maioria não sabe fazer direito. Ela disse, e então abriu uma gaveta. Aliás, peguei um para você. Ela me estendeu um pingente. Era uma pedrinha preta polida presa a um cordão de couro. Simples, até bonito. Para te proteger e abrir seus caminhos também. Ela insistiu. Peguei o objeto. No instante em que minha pele tocou a pedra, senti um arrepio ruim no braço. Uma sensação pesada, como se o ar ao redor tivesse ficado denso. Agradeci com a boca seca, mais por educação do que por vontade. Naquela noite, voltando para casa, joguei o pingente no fundo de uma lixeira de rua. Não sei explicar o porquê. Foi instinto. Um instinto que, hoje eu sei, talvez tenha me salvado. O plano perfeito que a Vitória construiu com tanto cuidado começou a balançar alguns meses depois. Não foi de uma vez. Foi aos poucos, que é o jeito que mais machuca quem gosta de ter controle. Otávio começou a ficar mais escasso. As viagens de trabalho agora eram complicadas demais para ela ir junto. As ligações demoravam mais para serem retornadas. A gota d'água foi quando uma nova assistente, uma moça mais formal e com um currículo impecável, começou a aparecer nos eventos ao lado dele. Vitória viu a jogada na mesma hora, e a reação dela não foi de tristeza, foi de uma fúria fria, contida. Ela não chorava, mas eu via a mandíbula dela travada o tempo todo. Para ela, não era um coração partido. Era um projeto que estava sendo sabotado, um investimento de tempo e energia que alguém estava tentando roubar. Foi quando as proteções dela viraram outra coisa. O apartamento, que antes era chique, começou a parecer um lugar de ritual, só que abandonado. O cheiro de ervas queimadas ficou mais frequente e mais desagradável, misturado a um odor de coisa velha, de poeira e abandono. Às vezes, ela me pedia para não aparecer de surpresa. Hoje não dá, amiga. Preciso fazer uma limpeza energética aqui. Ela dizia pelo telefone com uma voz cansada. Uma tarde passei lá sem avisar porque estava preocupada. Ela demorou a abrir a porta. Quando entrei, a encontrei no corredor limpando o chão com um pano de forma frenética. Havia marcas no piso, desenhos circulares feitos com um pó escuro que parecia uma mistura de sal grosso com carvão. Ela me viu olhando e forçou um sorriso. É para selar a casa, impedir que a energia ruim dele entre aqui. Pouco tempo depois, o espelho apareceu. Um dia cheguei e lá estava ele no meio da sala de jantar. Um objeto que não tinha nada a ver com a decoração moderna. Era uma peça enorme, antiga.
com uma moldura de madeira escura toda trabalhada com umas figuras que pareciam folhas e rostos contorcidos. Ele estava coberto por um tecido preto e grosso. A presença dele no cômodo era incômoda, um peso morto que parecia engolir a luz e o som. Nossa, Vitória, de onde saiu isso? É meio pesado, comentei sem conseguir disfarçar o desconforto. Ela nem olhou para mim, seus olhos estavam fixos no volume coberto. Não mexe. A voz dela saiu baixa, um aviso. E nem pense em tirar o pano. Por quê? Insisti, dando um passo para trás. Ela demorou a responder, o olhar ainda perdido no objeto. Porque ele ainda não está pronto para se ver. Poucas semanas depois, Otávio terminou tudo oficialmente. Houve uma reunião, advogados, um acordo financeiro generoso para comprar o silêncio e a distância dela. Vitória não se importou com o dinheiro. O que a quebrou foi a derrota. Na noite seguinte ao rompimento, fui vê-la. Ela me atendeu e parecia outra pessoa. Estava pálida, os lábios rachados, e o apartamento tinha um cheiro ácido, metálico. Ela não disse nada, só caminhou até a sala e sentou numa cadeira em frente ao espelho coberto, imóvel, como se estivesse velando um corpo. Eu soube naquele instante que a amiga que eu conhecia tinha se perdido para sempre ali. O silêncio que se instalou no apartamento depois que Otávio saiu não era de paz. Era um silêncio pesado, que parecia esperar por alguma coisa. Vitória passava os dias numa espécie de transe. Quando eu ia visitá-la, muitas vezes a encontrava sentada na mesma cadeira, encarando o espelho coberto como se esperasse que ele fosse se mexer a qualquer momento. Ela mal comia, mal falava comigo. Emagreceu, e umas olheiras escuras e fundas deram ao rosto dela uma aparência doentia. Foi nessa época que o Wesley apareceu. Ele era do círculo de conhecidos do Otávio, um empresário de meia-idade, dono de alguma rede de laboratórios, um tipo de homem visivelmente rico, mas sem a classe do outro. Ele era direto, meio grosseiro, e olhava para a Vitória como se ela fosse um objeto a ser adquirido. No começo, ela o desprezava. É um troglodita com dinheiro, ela me disse uma vez. Mas a solidão e principalmente a necessidade falam mais alto. Wesley começou a bancar os luxos que Otávio havia cortado. Ao mesmo tempo, Vitória começou a atender umas clientes em casa. Não era algo que ela divulgasse. Eram mulheres que chegavam por indicação, sempre com problemas de relacionamento. Ela dizia que só ajudava a reequilibrar as energias. Mas eu via as velas pretas, os nomes escritos em papéis que ela queimava, e sabia que era algo muito mais sério do que um simples banho de ervas. A casa dela se tornou um lugar onde eu não gostava mais de ficar. As luzes dos cômodos piscavam sem motivo. O celular dela descarregava a bateria em minutos, mesmo sem uso. Uma vez, dormi lá depois de uma festa para não ter que voltar de madrugada para casa. Acordei por volta das 3 da manhã com o som da televisão da sala, ligada num canal fora do ar, emitindo aquele chiado alto e estático. Fui até lá, desliguei o aparelho e quando me virei tive a certeza de que tinha alguém me olhando do escuro. Fiquei imóvel, prendendo a respiração, mas não havia nada. Só a sensação de que estava sendo observada. A pior vez, porém, foi em outra noite. Não consegui dormir. Alguma coisa me mantinha em alerta. Pelas 4 da manhã, ouvi um rangido baixo, vindo da sala de jantar. Levantei sem fazer barulho e espiei pela fresta da porta do quarto de hóspedes. A porta da sala de jantar estava entreaberta, e o pano preto que cobria o espelho tinha escorregado, revelando uma parte da superfície. Juro pelo que há de mais sagrado, eu vi um reflexo lá dentro que não era de nada que estava no cômodo. Não era um monstro, não era um rosto. Era uma silhueta, alta e magra, feita de algo que parecia fumaça escura ou uma distorção no ar. Ela se moveu devagar, um movimento liso, que não parecia de gente, como se tivesse notado a minha presença do outro lado do corredor. Meu corpo inteiro se recusava a se mexer. Pisquei, forçando meus olhos a focarem, e a imagem sumiu. O espelho refletia apenas os móveis da sala, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, juntei coragem para falar com ela. Vitória, tudo isso que você está fazendo é por causa do Wesley?
para segurar ele. Ela me olhou e pela primeira vez eu vi pena no olhar dela. Pena de mim. Ah, amiga. Ela suspirou com um sorriso mínimo e gelado. O Wesley? Claro que não. Ele é só um recurso. O que eu quero de verdade não se resolve com homem nenhum. A partir daquela conversa, eu me afastei de vez. As visitas ficaram raras, as ligações curtas. Mas as notícias chegavam. A saúde da Vitória desandou completamente. Ela sofria de enxaquecas que a deixavam trancada no escuro por dias, e a insônia a fazia me ligar às 3 ou 4 da manhã, a voz trêmula, contando que sonhava com mulheres de rosto liso, sem olhos nem boca, e com um menino que chorava e pedia para ela o deixar sair de dentro do espelho. Numa das últimas vezes que nos falamos com alguma calma, ela me confessou que tinha parado de atender as clientes. Os trabalhos dela estavam dando errado. Uma das mulheres começou a sonhar toda a noite com o ex-namorado se materializando no quarto dela, o corpo em decomposição. O filho pequeno de outra cliente passou a conversar com uma senhora sem olhos, que se sentava na beirada da sua cama. A limpeza estava trazendo mais sujeira, sabe? Vitória me disse, a voz rouca. Achei melhor parar. Agora eu tenho que cuidar do que eu carrego comigo. Com Wesley, a situação também azedou. Ele, que antes era obcecado, agora se tornou agressivo, imprevisível. Parou de dar dinheiro, aparecia de madrugada bêbado e mandava áudios com insultos e ameaças mal disfarçadas. Uma noite ela me mostrou uma mensagem dele. Não pensa que você pode brincar com todo mundo. Eu também conheço gente. Também sei com quem falar. Se afasta desse cara, Vitória. Isso é perigoso. Eu implorei. Ela deu de ombros com um resquício da antiga arrogância. Ele acha que tem poder, mas não sabe com o que está lidando. E eu não soube dizer se ela falava dela mesma ou da coisa que assombrava o apartamento. As coisas se precipitaram sem aviso. Numa manhã de terça-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a Vitória, de um telefone público. A voz dela soava apagada, mas estranhamente firme. Tinha sido detida. Wesley a tinha denunciado por extorsão e chantagem, armado uma cilada da qual ela não conseguiu escapar. Antes de desligar, ela disse algo que me deixou com um mal-estar o dia todo. Não se preocupa, amiga. Eu tenho proteção. Tem algo que cuida de mim aqui dentro. Fui visitá-la no presídio alguns dias depois. Ver a Vitória naquele lugar, vestindo aquele uniforme bege, o cabelo sem vida, foi um choque. Mas o que mais me marcou foi o olhar dela. Não havia desespero, nem raiva. Havia uma espécie de rendição, uma calma assustadora, como se ela não estivesse mais no comando de si mesma. Na nossa despedida, através daquele vidro grosso, ela se inclinou e falou pelo fone, a voz baixa e urgente. Escuta, se algo acontecer comigo, se eu não sair daqui, vai no meu apartamento. Tem uma caixa debaixo do espelho. Ela fez uma pausa e seus olhos focaram nos meus com uma intensidade que me apavorou. Ninguém pode mexer naquilo, garante isso pra mim, só isso. Eu concordei com a cabeça sem conseguir falar. Aquela foi a última vez que vi minha amiga. 3 dias depois daquela visita, uma conhecida em comum me ligou. A notícia veio seca, sem rodeios. Vitória estava morta. O laudo oficial dizia que tinha sido um infarto fulminante, algo raro para a idade dela, mas possível. Só que os boatos que vazaram de dentro do presídio contavam uma história diferente. Diziam que na noite anterior, as outras detentas a ouviram falando sozinha por horas. Que ela cantava numa língua que ninguém entendia, alternando entre risadas altas e um choro desesperado. Algumas juraram ter visto uma figura alta, vestida de preto, entrar na cela dela sem passar por nenhuma das trancas. Outras mais céticas cochichavam que o feitiço dela tinha virado contra ela mesma, talvez por obra de gente que o Wesley pagou para se defender, como ele havia ameaçado. Não tive coragem de ir ao enterro. Eu já tinha me despedido dela há muito tempo. 2 dias depois, movida por um senso de dever que eu não entendia bem, fui até o apartamento dela. Para minha surpresa, a chave que ela me dera anos antes ainda servia. A fechadura não havia sido trocada. O lugar estava silencioso, com o ar parado. Antes de ser presa,
Ela tinha coberto todos os móveis com lençóis brancos, como se soubesse que não voltaria. O lugar parecia um mausoléu com todos os móveis cobertos de lençóis brancos. Meu coração disparou quando entrei na sala de jantar. Lá estava ele, o espelho, coberto como sempre, uma mancha escura e pesada no meio de tanta brancura. Hesitei, mas a promessa que fiz a ela ecoava na minha cabeça. Me agachei e olhei embaixo da mesa onde ele ficava. A caixa estava lá. Era de madeira escura, pesada, com uns entalhes estranhos. Estava fechada com um laço de fita preta e cercada por um círculo de sal negro e pétalas de flores secas. Fiquei olhando para aquilo sem coragem de tocar. E então, no silêncio absoluto do apartamento, eu ouvi um som quase imperceptível. Um arranhar baixo e rítmico, como se uma unha batesse em madeira de dentro para fora, tentando marcar um compasso lento e paciente. Levantei num pulo e saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Desde aquele dia, nunca mais tive um espelho grande em casa. Às vezes, ainda sonho com a Vitória. Mas não é a minha amiga. É só uma forma vazia, sem rosto, parada em frente àquele espelho. E no reflexo, atrás dela, a silhueta esguia e escura está sempre lá, me observando. Mas o pior não são os sonhos. O pior aconteceu há uma semana. Eu estava arrumando meu quarto quando encontrei, em cima da minha mesa de cabeceira, um cordão de couro com um pingente de pedra preta. Era o amuleto que ela tentou me dar, aquele que eu joguei numa lixeira há tantos anos. Eu não sei como ele veio parar aqui, mas sei que é um lembrete. Um lembrete de que a dívida da Vitória não morreu com ela, e que, de alguma forma, a herança dela me encontrou. O que vou te contar aconteceu faz muito tempo, lá pelo começo dos anos 90, quando minha família e tantas outras fomos morar num loteamento novo, desses que nascem quase do dia para a noite nos limites da cidade. Não tinha asfalto, só um barro vermelho que virava lama na primeira chuva. A energia elétrica era na base do improviso, um emaranhado de fios que os homens mais corajosos puxavam do poste mais próximo. Água vinha de caminhão-pipa uma vez por semana. Era um lugar de começos, um mar de tijolo aparente e laje só esperando a próxima fiada de blocos para subir. Nesse cenário de construção constante, de barulho de betoneira e gente conversando alto, havia uma única casa que destoava de todo o resto. Uma casa que já estava lá, como se tivesse brotado do chão antes de todo mundo. Era um bloco de cimento baixo com a pintura cinza toda descascada, janelas estreitas e um portão pesado de ferro preto. Não tinha a aparência de abandonada. Parecia, isso sim, ocupada por um silêncio muito antigo. Em pouco tempo descobrimos que ali morava uma senhora. Dona Zoraide era como os primeiros vizinhos a chamavam. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Ela não se misturava, não pedia ajuda para carregar as compras do mercado, até porque ninguém nunca a viu sair para fazer compras. A única rotina que ela tinha era aparecer no fim da tarde, quando o sol começava a baixar. Ela arrastava um banquinho baixo de madeira e o colocava na pequena área cimentada na frente da casa, dentro do portão. Sentava-se ali, com uma bacia de alumínio vazia ao lado dos pés, e simplesmente ficava, parada. Não olhava para um ponto fixo, não observava o movimento. Só existia ali, quieta, até a noite cair. De repente, quando você se dava conta, ela e a bacia simplesmente não estavam mais lá. Os adultos no início tentavam ser amigáveis, um boa tarde jogado por cima do portão, mas ela nunca respondia. Com o tempo, as pessoas apenas aprenderam a deixar para lá e a deixar-lhe espaço. Havia uma linha invisível ao redor daquele terreno que ninguém, nem mesmo as crianças, ousava cruzar. Naquela época, meu único amigo de verdade era o Luan. A família dele tinha chegado um pouco antes da minha, e a gente se virava com o que tinha. Nossos playgrounds eram os montes de areia das construções, as valas abertas que um dia seriam o esgoto e o céu aberto perfeito para soltar pipa. A casa da Dona Zoraide, claro, era o nosso monstro particular.
o assunto proibido que a gente mais gostava de tocar. A gente criava teorias, que ela comia bicho, que guardava um tesouro, que era uma fugitiva, coisa de criança. Mas a gente nunca passava da conversa. O medo era real demais, uma coisa que a gente sentia quase que fisicamente quando chegava perto daquele portão de ferro. Até que um dia a nossa estupidez foi maior que o medo. Estávamos jogando com uma bola de capotão, daquelas bem duras, chutando contra a parede de um sobrado em construção. Num chute mais forte do Luan, a bola subiu, bateu na quina do muro e, num arco lento e sacana, caiu do outro lado do portão da casa dela, bem no meio do cimentado. Ficamos os dois parados, olhando. A bola estava ali, a uns 10 metros de nós, parecendo um objeto de outro planeta. E agora? Eu perguntei, já sentindo a boca secar. Agora eu vou lá pegar, o Luan disse com uma marra que eu sabia que era só da boca para fora. Ele olhou para a casa. Estava silenciosa, como sempre, sem sinal de vida. Deixa pra lá, cara, a gente arruma outra. Que outra? Essa a gente levou um mês para conseguir o dinheiro, eu vou lá. Ele foi até o portão, tinha uma folha que estava só encostada, não tinha trinco nem cadeado. Ele a empurrou devagarinho, só o suficiente para o corpo magro dele passar. O barulho do metal arrastando no chão foi baixo, mas para mim soou altíssimo. Eu fiquei para trás, com o coração disparado, vigiando. Luan andou na ponta dos pés, pegou a bola e se virou para voltar. Foi tudo muito rápido, não durou nem 10 segundos. Mas nesses 10 segundos, eu olhei para a janela da frente da casa. E foi quando eu a vi. Não era o vulto dela sentada lá fora. Ela estava dentro de casa, em pé, na escuridão do cômodo. O rosto dela era só uma mancha pálida pressionada contra o vidro da janela estreita. Não dava para ver olho, boca, nada. Só a certeza de que aquela forma estava virada na nossa direção, olhando fixamente, sem se mover. Luan voltou para o meu lado, se achando o maior corajoso, segurando a bola como um troféu. Viu? Não tem nada lá, ele disse rindo. Eu não consegui rir de volta. A imagem daquela mancha pálida no escuro da janela ficou grudada na minha cabeça. Eu não contei para ele o que eu vi. Não sei por quê. Talvez por medo de ele não acreditar, ou por um pavor ainda maior de falar aquilo em voz alta e tornar tudo mais real. Só puxei ele pelo braço e disse para a gente sair dali. E a gente correu. Uma semana se passou. A vida continuou. A gente voltou a brincar nos montes de areia, mas mantendo uma distância ainda maior da casa cinzenta. Pelo menos eu mantinha. A última vez que vi o Luan foi numa tarde de sábado. A mãe dele o chamou para entrar, disse que o avô tinha vindo visitar. Ele se despediu com um aceno e disse que me via no dia seguinte. Ele estava sorrindo. No dia seguinte, ele não apareceu. No começo, ninguém se preocupou. Mas quando a noite chegou e nem sinal dele, a vizinhança inteira se mobilizou. Eram homens com lanternas, mulheres chamando o nome dele pelas ruas de terra. Luan! Ô Luan! A voz da mãe dele, no início um chamado, virou um lamento que dava para ouvir de longe. Eu fiquei na porta da minha casa, vendo tudo, sentindo um nó se formar no meu estômago. Ninguém o encontrou, nem naquela noite, nem no dia seguinte, nem nunca. E foi no silêncio do meu quarto, ouvindo os gritos lá fora, que a minha mente fez a conexão. A bola, o portão, o rosto na janela. A gente tinha entrado no território dela. E ela tinha pego o Luan. Não era uma suspeita, na minha cabeça de criança, era uma certeza absoluta. E a culpa caiu em cima de mim com tudo. Eu vi, eu sabia. E eu não fiz nada. Depois do que aconteceu com o Luan, o bairro nunca mais foi o mesmo. O medo, que antes era uma superstição de criança, passou para os adultos. O nome de Dona Zoraide passou a ser sussurrado com uma mistura de raiva e um medo diferente. A culpa que eu sentia em segredo parecia ter se espalhado, e o olhar de todo mundo agora se voltava para a casa cinzenta. Cerca de um mês depois do sumiço, um grupo de homens resolveu que era hora de ter uma conversa com ela. Eu vi da minha janela. Eram uns 5, incluindo o pai do Luan, um homem que antes era só sorrisos e que agora parecia uma casca vazia. Eles se juntaram na rua, armados com facões de cortar mato e pedaços de caibro. A coragem deles parecia emprestada, frágil.
Eles não chegaram nem no portão. Ninguém sabe explicar direito o que houve. O que se contou depois é que, a uns 20 metros da casa, um deles começou a passar mal, vomitando uma água escura. Outro, um sujeito grande e falador, simplesmente perdeu a voz. Abria a boca desesperado, mas o som que saía era o zumbido baixo de um inseto. O pai do Luan, cego de dor, começou a gritar com os outros, acusando-os de covardia. A discussão virou uma briga sem sentido e eles se dispersaram, derrotados não por uma ameaça física, mas pelo peso do próprio lugar. Depois daquele dia, ninguém mais tentou. A vida seguiu, mas com uma nova regra silenciosa. As crianças não brincavam mais sozinhas na rua até tarde. E o problema não acabou. Um ano depois, uma menina que morava na outra ponta do loteamento também sumiu. No ano seguinte, um garotinho. Eram sempre crianças com menos de 10 anos. Não havia corpos, nem rastros, nem pedidos de resgate. Elas simplesmente deixavam de existir. A comunidade se fechou. O pessoal acabou se conformando. A casa de Dona Zoraide continuou lá, quieta, apagada, como se soubesse que tinha vencido. Os anos passaram. Eu me tornei um adolescente, depois um jovem adulto. Outras famílias chegaram, o bairro cresceu, ganhou asfalto em algumas ruas e até uma linha de ônibus. A casa de Dona Zoraide, no entanto, permaneceu a mesma. Um pedaço parado no tempo no meio de tudo aquilo. As histórias foram virando lendas para os novos moradores, mas para nós, os antigos, era uma lembrança que nunca ia embora. Eu mesmo, sempre que passava por ali a caminho do ponto de ônibus, desviava o olhar. Era automático, uma defesa. Até uma manhã de terça-feira. Eu estava saindo para trabalhar quando notei algo errado. O portão de ferro preto que eu nunca tinha visto aberto, estava entreaberto. Uma fresta escura convidando para o lado de dentro. Mais chocante ainda, a porta da casa que ficava atrás do portão estava escancarada. Como se a própria força que a mantinha trancada por tantos anos tivesse, enfim, se quebrado por dentro. Parei no meio da rua. Outros vizinhos também começaram a notar. As pessoas saíam nas suas portas, apontavam, cochichavam. A notícia correu como fogo em palha seca. Em menos de meia hora, um pequeno grupo estava formado na frente da casa, mantendo uma distância respeitosa, mas com os olhos fixos na escuridão da porta aberta. O medo ainda estava ali. Dava para sentir o medo no ar. Mas agora havia outra coisa junto. Uma curiosidade doentia, a necessidade de um ponto final para uma história que nos assombrou por tanto tempo. Eu me aproximei. Eu tinha que estar ali. Eu devia isso ao Luan. Vladir, um vizinho que morava ali desde o começo, foi o primeiro a tomar coragem. Chega, eu vou entrar, ele disse com a voz firme. Outros dois o seguiram. E eu fui atrás, o coração martelando contra as costelas, um gosto de ferrugem na boca. Empurramos o portão, que rangeu alto protestando. O som ecoou na rua silenciosa. Atravessamos o pequeno quintal cimentado e paramos na soleira da porta. O ar que vinha de dentro não tinha cheiro de mofo, nem de morte. Tinha um cheiro seco de poeira muito antiga e de ervas guardadas há muito, muito tempo. Entramos. A sala estava vazia, sem sofá, sem televisão, sem estante. Só poeira cobrindo o chão e as paredes nuas. Havia uma camada tão grossa de pó que nossos passos deixavam rastros nítidos. A luz que entrava pela porta iluminava as partículas suspensas no ar. Continuamos andando, passando por um corredor estreito que levava ao fundo da casa. Foi lá que a encontramos. Ela estava sentada num banquinho de madeira, daquele sem encosto, no centro do que parecia ser o quarto. Mas ela não estava morta. Não do jeito que a gente entende. O corpo estava inteiro, mas completamente seco. A pele, de um tom de couro velho, estava esticada sobre os ossos. Os olhos eram buracos fundos e escuros no crânio. A boca, uma fenda ressequida sobre dentes amarelados. Os cabelos longos e brancos ainda estavam presos numa trança grossa que caía sobre o ombro. Parecia uma múmia, uma estátua feita de pele e osso. Não havia sinal de decomposição, nem uma mosca no ambiente. Parecia que ela simplesmente tinha secado ali, sentada, ao longo de décadas. Vladir, tremendo, esticou a mão e tocou no braço dela. O som foi oco, como bater em madeira.
Nas paredes ao redor dela havia marcas de dedos arranhões que formavam padrões estranhos, repetitivos. E sobre uma mesinha baixa ao lado, a coisa que confirmou tudo. Havia alguns papéis amarelados cobertos com desenhos de espirais, feitos com uma tinta roxa desbotada. Sobre um dos papéis, uma fina camada de terra seca tinha sido salpicada, e nela, marcadas com uma clareza terrível, havia 10 pequenas pegadas, de pés descalços, de pés de criança. E ao lado das pegadas, meio enterrado na poeira, estava ele. Um carrinho de plástico vermelho, pequeno, com as rodinhas enferrujadas. Era o carrinho preferido do Luan. Aquele que ele carregava no bolso para todo lado. O mesmo carrinho que ele segurava na mão no dia em que o pai lhe deu a bola nova. Naquele instante, o ar me faltou. O horror não era mais uma lenda da vizinhança. Tinha um nome. E agora, tinha um rosto. Ninguém gritou. Ninguém correu. A gente só ficou ali, parado, no meio daquela poeira antiga, olhando para aquela cena que não fazia sentido. A imagem do corpinho seco e daquele carrinho vermelho de brinquedo se tornou o centro do nosso universo. Vladir foi o primeiro a se mexer. Ele se virou lentamente e caminhou para fora, e nós o seguimos, meio que no automático, saindo de lá. Do lado de fora, no sol forte do meio-dia, a realidade parecia uma piada. Ninguém sugeriu chamar a polícia. O que a gente ia dizer? Como se explica uma coisa daquelas? Seríamos taxados de loucos. Ou pior, todo mundo concordou, mesmo sem ninguém falar nada. Vladir pegou uma corrente grossa e um cadeado que ele usava em sua oficina e lacrou o portão de ferro. A porta da casa ficou aberta, virada para a escuridão que guardava. Naquela mesma semana, os moradores se juntaram. Fizeram uma coleta, compraram cimento e blocos. Em apenas 2 dias, ergueram um muro alto em volta de todo o terreno. Um muro sem portão e sem janela, liso, cego. A casa de Dona Zoraide foi apagada do mapa. Enterrada viva, ou morta, ou seja lá o que ela fosse. Hoje eu não moro mais lá, mas meus pais ainda vivem na mesma casa. Às vezes, quando vou visitá-los, eu evito passar por aquela rua. É um desvio mais longo, mas eu não me importo. Aquele lote murado ainda está lá, um retângulo de terra onde nada foi construído, onde o mato cresce ralo e fraco. Para a maioria, é só um terreno baldio esquisito. Para mim, é um túmulo. A culpa nunca foi embora de verdade. Eu sei que eu era só uma criança, mas a pergunta ainda aparece na minha cabeça nas noites mais quietas. E se eu tivesse contado para o Luan o que eu vi na janela? E se eu tivesse gritado para os meus pais? Teria mudado alguma coisa? Provavelmente não. Mas essa dúvida é um peso que eu carrego. Até hoje tem um som que acaba comigo. É um som besta comum. O barulho de uma bacia de alumínio ou um balde de metal sendo arrastado num chão de cimento. Toda vez que eu ouço, mesmo que de longe, o meu estômago revira e por um segundo eu estou de volta naquela rua de terra, um menino apavorado olhando para o portão preto de uma casa que nunca deveria ter existido. Eu nunca soube o que era Dona Zoraide. Uma bruxa, como diziam as velhas. Algum tipo de coisa? Um tipo de coisa que se alimenta do que a gente tem de mais precioso? Eu não tenho respostas. Só tenho a memória do rosto do meu amigo sorrindo e a imagem final de um carrinho vermelho esquecido na poeira, ao lado de pegadas que não deveriam estar ali. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. E eu te vejo por lá.